Glória a Deus, graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Bênção estar na casa do Senhor. E o tempo é pouco para resumir. Tinha que ser um culto só para testemunho e outro culto só para mensagem. Mas eu vou tentar aqui resumir um pouco. Primeiro, a nossa gratidão ao Senhor pelo que Ele tem nos proporcionado. O Senhor é bom em todo o tempo. Quero trazer um abraço da nossa amada igreja em Jijoca de Jericoacoara. Sintam-se abraçados por essa igreja que muitos não tiveram o privilégio de estar conosco ainda. Mas sempre é uma honra receber os nossos amados irmãos. Quero louvar a Deus pelo cuidado que Ele tem tido por nós desde os primórdios. Nós somos resultado, minha família é resultado de uma visão, a visão dada por Deus na pessoa do pastor Luizinho. Em tão rápido, não tivemos tempo de análise, conhecimento, mas foi o primeiro encontro que eu tive com o pastor Luizinho, foi um encontro espiritual. E eu fiquei surpreso e o Espírito Santo de Deus nos surpreendeu. E estamos há 10 anos nessa família, para a honra e glória do nome de Jesus. Quero intensificar e lembrar do cuidado, desde a primeira vez que eu estive aqui. Eu estive aqui em 2016, não tive em momentos muito favoráveis, fazia hemodiálise, porque fui acometido de insuficiência renal, mas senti o cuidado que essa igreja tem pelos membros da igreja, em especial os pastores da igreja. Tive o privilégio de receber o mesmo acolhimento que eu e minha esposa agora estamos recebendo, presbítera Maria Jardim, uma bênção de Deus em todos os sentidos. Está sempre nos nutrindo, nos abençoando com palavras. É imenso a gratidão que o Senhor tem feito. Amém? Não vou falar muito, senão eu me emociono. E se eu sou feio assim, agora triplica aí eu chorando, irmão. O negócio é feio, rapaz. Só gratidão, né? Gratidão. Gratidão pelo milagre. A gente está vivendo o milagre de Deus em todo esse processo. E eu vou resumir, senão não vai dar certo aqui, viu? Quero louvar a Deus pelo tratamento, viu, irmãos? Os irmãos podem não acreditar, mas cheguei aqui, eu e minha esposa, nós éramos mais magros. Eu cheguei aqui com a barriga de tanquinho, você pode não acreditar. Mas agora está desse jeito. Viu? Então, um cuidado especial de todo pastor, de toda a igreja. Irmãos, tem sido algo de Deus mesmo, sabe? Eu vou ter muito para contar. Eu creio que alguns irmãos em Jijoca estão nos acompanhando também, o nosso abraço e saudade. Eu sou muito apegado àquela família, né? Então, que Deus abençoe a todos. Queridos, eu não vou falar nome para não esquecer, tá? Eu quero só agradecer essa visão que o Senhor entregou ao pastor Januário, de trazer os pastores e ter esse momento. Rapaz, tem sido experiência de Deus em cada um, sabe? Eu não posso colocar na balança quem foi melhor, quem foi... Não, foi tudo fantástico, amém? Desde o alimento, da nutrição que a gente recebe de forma espiritual, a amplitude de entendimento que se abre, e também os restaurantes. Coisa fantástica. Amém? Apocalipse capítulo 22, verso 17. Eu sempre tenho uma brigazinha
já estava o sermão preparado. E aí o Senhor não me deixou dormir ontem, fui dormir 3 horas da manhã. Sabe? E como eu não costumo vir muito aqui, então eu fiquei despreocupado, né? Eu disse, Senhor, ainda bem que eu não vejo outra vez assim tão cedo, né? Quem encontrou, diga amém. Apocalipse 22, o verso 17. Nós vamos ficar apenas nesse verso. E é aqui nesse verso que o Senhor falou ao meu coração aquilo que tem para falar para a igreja. Eu sou meio tímido, sou meio envergonhado, isso é nato meu. E eu fiquei alegre quando tinham aí um evento fora de casais. Eu disse, oba, vai dar 50 irmãos. Eu disse, está ótimo, Senhor. Vai ser mais ou menos o nosso nível. Mas tem mais, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Que não seja eu mais, sim, Pai, a Tua palavra. A Tua revelação, o rema, Senhor, dado por Ti. Direcionado à Tua igreja, Senhor, direcionado a todos nós. Que essas palavras, Senhor, elas se tornem vida dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esse versículo, ele resume, para mim, né, resume todo o Apocalipse. Aqui a gente não tem que bater cabeça com que eu devo somar, com algumas situações que eu não entendo e que gera complexidade no meu entendimento. Aqui é uma expressão viva que deixa nítido a ampla provisão e cuidado de Deus para um povo. Bem aqui o Senhor revela a sua salvação e o desejo de salvar e de resgatar uma humanidade caída, perdida. E ele resume esse propósito aqui, o Pai unindo a noiva. E essa palavra, a cada dia que passa, ela tem ficado mais forte. Não para o noivo, porque o noivo, ele está muito bem resolvido no seu propósito. Nós não temos que discutir e estar perdendo tempo, muitas vezes, discutindo sobre a posição do noivo. Mas o Senhor nos leva a nos colocar como noiva e trazer aqui uma análise a nós mesmos. Deus traz aqui ilustrações e tipologias para poder revelar a sua verdade absoluta. No hebraico, esse termo verdade é emet. E essa verdade, ela é uma verdade que por si só se sustenta, que por si só se explica. Ela é uma verdade plena, completa e absoluta. É uma verdade que, uma vez ministrada no coração, não importa que tipo de grau, desde o facultado ao analfabeto, eles recebem o mesmo conteúdo, eles sentem a mesma precisão de verdade. E uma vez que alguém toma essa verdade para si, então todas as suas dúvidas são esclarecidas. Porque essa não é uma verdade para caber no intelecto humano, mas é uma verdade que cabe dentro do entendimento da humanidade. Amém? E eu quero que você fique bem atento, porque esse texto de Apocalipse, capítulo 22 e 17, e nós vamos entender bem o que a palavra de Deus está falando. E eu vou usar aqui como exemplo, como um paralelo,
como uma tipologia, o casamento judaico. Nós estamos falando de noiva. Mas vamos falar, dentro desses tipos e antitipo, o que o Senhor quer falar para nós, o que o Espírito Santo de Deus quer revelar para a igreja. E há uma urgência muito forte. Eu estava ali sentindo, tanto como no domingo, como hoje, que coisa linda a liberdade do Espírito Santo de Deus em agir. A facilidade e a sensibilidade que a igreja tem, e isso é maravilhoso. Senti a presença de Deus muito forte nesses dias em que estamos aqui. Então a igreja ela tem sensibilidade também para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, não aqui, mas também uma noiva que se apresenta e que se adorna muito bem e que está muito bem preparada lá fora. Uma organização fantástica, eu fico olhando cada detalhe, como aqueles matutos que vêm realmente do interior, eu fico aqui preso, olhando assim, sabe, tento disfarçar, porque de repente pode alguém me olhando, né? Mas eu disse, que coisa fantástica, coisa linda, a harmonia, sabe? A presença de Deus, ela é muito real. Mas o Senhor está falando de uma noiva, tempo e afora de tempo, amém? Uma noiva que não se resume simplesmente nesse momento aqui de coinonia, de comunhão, mas uma noiva pessoal. Mas uma noiva na sua reserva. A qualidade de noiva nos momentos mais tranquilos. A qualidade de noiva naqueles momentos que nos pegam de surpresa. Porque nós nos surpreendemos. O mundo espiritual ele é muito bem preparado. E quando falamos de noiva, a Bíblia vai nos chamar a atenção para esse cuidado de vigilância, de preparação. Nós temos que estar preparado, a noiva deve estar preparada para aqueles momentos em que não estamos sendo vistos, não estamos sendo observados. Aquele momento em que aquele momento que a gente está bem, aqueles momentos que surgem as tribulações, que vêm de repente, pá, que nos chocam do nada. Ginomai no grego, do nada, de repente, aquilo que vem de uma vez. É aquele momento que não dá para a gente preparar muito bem, ou criar ou fazer um ensaio. Não, mas aquele momento é exatamente, ele vai revelar o que há dentro de nós. E no casamento judeu, a tradição tem 3 tipos, que é compromisso, desposamento e bodas. E o noivo, ele faz muito bem o seu papel. O pai, conforme a cultura, ele prepara juntamente com o filho, elabora um documento, e esse documento ele vai trazer ali e vai ser dado à noiva, um documento de compromisso. É chamado de ketubá. E a ketubá, ela é um documento que vai expressar para a noiva o que o noivo está disposto a pagar por ela, as responsabilidades. E a ketubá, ela traz muito mais responsabilidade para o noivo. A noiva, ela fica com uma parcela pequena. A gente não precisa traduzir ou interpretar o que significa esse momento espiritual. Porque esse momento espiritual, a gente sabe exatamente que foi preparado de forma espiritual. O Senhor Jesus, Deus elaborou um plano de salvação. O Senhor Jesus, Ele trouxe para a noiva
Ele nos apresentou a cruz, Ele nos apresentou o sangue derramado. Ele trouxe para a noiva o preço que Ele estava disposto a pagar. A Ketubá, ela não fala simplesmente de um casamento primário, mas também fala de, em dados momentos em que a noiva for raptada, em que ela for sequestrada por estranhos, o noivo tem a obrigação de comprá-la, cobrir a oferta daquele que a sequestrou. E quando olhamos para o propósito da salvação, nós vemos aqui literalmente essa aliança de resgate. Nós vemos literalmente aqui essa aliança de resgate. Mateus capítulo 26 e 28, pois isto é o meu sangue, e o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que esse foi um preço alto em que Cristo pagou pela igreja, pela noiva. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 e 19, diz: porquanto estais cientes de que não foi mediante a valores perecíveis, como prata e ouro, que foste resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas foste resgatado pelo preço precioso de sangue, como de cordeiro sem mácula e sem defeito. Então o noivo, ele faz muito bem o seu papel. Mas o que nós queremos chamar a atenção é que a palavra de Deus, ela quer nos direcionar, é para a segunda fase do casamento. A segunda fase do casamento, onde ocorria o eruzim. O eruzim era um acordo de tempo. Esse acordo de tempo, o noivo iria preparar lugar, iria preparar um espaço e fazer com que tivesse realmente um lar digno para a sua amada. E o que fica para a igreja, dentro desse período, é exatamente o período de conservar, o período de se manter firme, o período de tempo em que, novamente, o noivo irá voltar para poder selar realmente o casamento e ali as bodas. Amém? Então, é nesse momento, irmãos, que a igreja, a noiva, ela precisa entender o que o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer para nós. Se ninguém entendeu ainda esse sentido de noiva, esse sentido de preparação individual, pessoal, que não depende do irmão da direita, do irmão da esquerda, que não depende de quem... Eu não preciso de nenhum tipo de incentivo extra. Nos últimos dias, as igrejas estão malhando por aí afora para poder fazer o máximo para assegurar membresias na igreja. Porque se a coisa ficar muito quieta, muito monótona, então há uma certa evasão. Nós queremos estar satisfeitos. O noivo, ele fez a parte mais difícil. A parte da noiva, ela é pequena. Muito pequena. Mas esse período de tempo é um período de muita concentração. A Ketubá, ela traz cláusulas para a esposa. E na cláusulas para a esposa está ciente os seus deveres, a sua obrigação de esposa, se manter pura, se manter separada, se manter casta, se manter reservada. Há também um momento muito importante. Naquele exato momento, a mãe vai começar a preparar a filha para uma transição, uma mudança completamente. A mãe vai dizer para a filha: olha, você vai aprender principalmente, que você vai aprender a ser adaptável.
Você vai estar sujeito à nova transição, daquilo que é a família do noivo, daquilo que o noivo impor para você. Você nunca vai pegar as suas antigas tradições e usar como confronto para a nova transição que vai apresentar-se diante de você. E o papel da noiva era simples, 2 pontos. Primeiro, reconhecer o preço pago. Segundo, aceitar a transição. Nessa primeira parte, nós percebemos que todos que vêm a Cristo, eles se vestem muito bem como noiva. Nessa primeira parte, olhando dentro de uma visão, de uma cosmovisão no geral, muitas pessoas, todas as pessoas espalhadas no mundo, elas são muito bem como noiva. Qual a parte, senhor? A primeira parte de reconhecer o preço pago. Reconhecer o preço pago. Eu, como noiva, eu vou aos cultos. Eu, como noiva, eu sinto a presença de Deus. Eu, como noiva, eu cumpro as minhas obrigações na igreja. Eu, como noiva, eu interajo. Eu, como noiva, eu me emociono. Eu, como noiva, eu me lanço aos pés do Senhor. Essa é a parte fácil. É a parte gostosa. É a parte maravilhosa. É a parte que não dá trabalho. Que coisa boa é chegar na casa do Senhor e orarmos junto, e cantarmos junto, e salmodiarmos junto, e sentirmos a presença do Senhor. Mas a segunda fase ela é mais complexa. A segunda fase é transição. E transição vai falar realmente de mudança em todos os aspectos. A transição é a metanoia propriamente dita, a mudança de mente, a mudança de entendimento, a prática dela. Não é só falar, eu entendi, mas fazer e mostrar que realmente entendeu. A parte de transição é a parte realmente que nós vamos mostrar ao mundo. A parte de reconhecimento do preço pago, nós mostramos para o Senhor, apresentamos para o Senhor a nossa gratidão, a nossa oferta de gratidão, a nossa expressão de gratidão, mas a transição, em particular, ela vai mostrar ao mundo que nós somos luz. A transição, ela vai servir para as pessoas entender o que significa o sal, o que significa conservar. O que significa se manter conservado. O que significa quem chegar para o meu lado vai estar conservado. Isso fala de uma coisa tão linda e especial, igreja, que nós esquecemos muitas vezes. Essa dificuldade, ela precisa ser quebrada. Isso é independente de esposo, de esposa. Eu não posso perder a transição porque outro não quer. Aí eu vou orar por ti. Eu vou manter você em cobertura de oração. Mas eu tenho um dever a cumprir com o noivo. Eu preciso me preservar. Ah, se você não vai, eu também não vou. Se você não faz, eu também não faço. Não, não. Nós precisamos manter uma posição. Nós precisamos realmente nos manter conservados. Porque a nossa conservação, ela não é para agradar fulano, cicrano e etc e tal, mas fala da salvação da nossa alma, queridos. Agregar ao corpo de Cristo. Fazer parte do corpo do Senhor, da noiva do Cordeiro. Isso é um privilégio maravilhoso. Eu não posso me dar o luxo de relaxar. Na transição, a noiva estava preparada. Quer dizer, mãe, eu tenho que estar preparada. Isso. Você não vai bater de frente. Você não vai entrar em confronto. Você não vai permitir, senão você vai estar vazia para se encher do novo.
Foi exatamente o que Jesus quis falar aos religiosos. Não se pode colocar um vinho novo em odres velhos. Ele vai romper, ele vai rachar, ele vai explodir. Ele não vai suportar a fermentação, o poder que está ali dentro. Você precisa estar vazio. Você precisa se esvaziar. Nunca se ficou tão forte uma frase que foi criada nesses últimos dias. Meu corpo, minhas regras. Corpo de Cristo, regra de Cristo. Amém? Eu não posso ser cabeça, eu tenho um direcionamento. Não tem que ser aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu vou somar. Não. Está tudo preparado. Já está tudo certo. O plano da salvação está muito bem preparado, está muito bem resolvido. Eu só preciso entender e aceitar a transição, a transformação. Rejeitar essa transição é bater de frente com aquilo que o Espírito Santo ele quer me moldar, me transformar. É buscar conflito. Por que você veio a Cristo? Porque eu quero cura. Porque eu quero me livrar dos pesadelos passados. Porque eu quero ter novidade de vida. Porque eu quero ter vida nova. Porque eu quero ver a minha família transformada. Porque eu quero ser transformado. Aleluia! Quero tudo isso para mim. E as pessoas param e ficam muito bem resolvidas. Dizem, Senhor, eu reconheço o preço pago. Glória a Deus. Aleluia. Mas a noiva era muito mais. Esse tempo era um tempo de preparação. Esse tempo é um tempo completamente de zelo, de almejo. Não poderia ter intervalos. Se a gente trouxer a luz das 10 virgens, daquilo que o Senhor Jesus falou, lá em Mateus 25, dá para a gente entender mais ou menos esse entendimento aqui. Para todos os efeitos, todo era noiva. Eram 10 noivas, vestiam iguais. Estavam adornadas iguais. Olhando a olho nu, não dava para saber. Quem identificou quem de fato era e não era? Sábias, nécias. É o Espírito. Somente o Espírito de Deus, Ele sabe quem é a noiva sábia e a noiva nécia. A olho nu não dá para perceber, estão vestidos iguais, estão com ideais iguais. Somente o tempo, você pode observar no contexto, que vai falar de um tempo. O tempo vai revelar qual a noiva está realmente com propósito. O tempo ele revela muita coisa. E o tempo ele mostra. E o inimigo ele trabalha no tempo para poder minar o propósito. Desviar a visão da noiva. Há noivas que querem resolver o problema sozinhas, não vão resolver. O problema já está resolvido. Amém? A palavra, o Evangelho, veio para solucionar e resolver o problema em mim. A palavra, ela quer, sabe, às vezes a gente tem uma facilidade tão grande de tentar e achar que resolvemos situações. Mas não foi isso que o Senhor veio fazer. Ele veio resolver o problema que está dentro de mim. O problema que está dentro de nós. Amém? Para que venhamos realmente nos qualificar como noiva. Glória a Deus. Então nós vemos nos últimos dias, queridos, que as pessoas querem o céu, querem a glória de Deus,
quer agregar ao corpo de Cristo, mas tem dificuldade de seguir o cabeça. E isso vai gerar corações inflamados, né? Mentes fechadas, vai gerar orgulhos feridos, vai gerar resistência à submissão em qualquer que sejam os ângulos. Então nós precisamos entender, porque a mensagem que Deus deixou para nós é uma mensagem simples, eu não tenho que me apegar, eu estou falando de cultura, trazendo aqui a cultura judaica, sabe? Mas não é a cultura. O Evangelho ele veio adaptado para todos os povos, línguas, tribos, nações. É o zelo é o mesmo. O zelo que o meu irmão judeu tem é o zelo também que eu tenho, que o irmão da China guardar. Nós devemos guardar os preceitos de noiva aqui. E nós sabemos que também na cultura era comum que a família ela tinha alguém de confiança, um amigo, né? Um servo amigo. Isso é muito visível. Geralmente o servo, ou ele acompanhava o crescimento do filho, ou ele crescia junto com ele, então ele sabia exatamente o gosto, ele sabia porque era um servo amigo, então o filho se abria para o amigo e dizia, e o amigo sabia exatamente o perfil. E esse amigo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está buscando noivas qualificadas. Quando vimos aqui o Espírito e a noiva dizem, vem. É a voz do Espírito Santo junto com o sentimento da noiva, clamando, noivo, pode vir. Nós estamos preparados, nós existimos a tempo, nós existimos à prova de tudo, e a nossa fé continua firme. O nosso amor por ti está selado, o Espírito Santo vai confirmar no coração da noiva. A noiva vai estar pronta, e a voz vai dizer, vem. Então não é uma questão de quando, como, que forma Jesus vai voltar. É como eu estou para ir. É como nós estamos para ir. Às vezes em coisas, detalhes tão pequenos que a gente está acostumado. O ruim de tudo isso é que na transição a gente tem que abrir mão dos costumes normais. Nova criatura. Nova vida, nova forma de pensar. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que observar no quadro de quem é patrão, como você trata os funcionários. Do trato de família, como você trata um ao outro. No trato de vizinho, como a gente compra, como o meu vizinho me vê. Sabe, são nesses pequenos detalhes que eu não posso ficar apenas com o Senhor, eu reconheço o preço pago. Mas também que eu aceite passar pela transição, a transformação. Amém? Já estamos encerrando. Eu resumi muito aqui, irmãos. Porque nós precisamos estar sujeitos ao tempo. Aleluias. Amém? Então, uma noiva que ela reconhece muito bem o preço pago, mas ela rejeita o processo de transição, ela está uma noiva incompleta. Ela não está completa. Você precisa estar completo em todos os ângulos. Tem pessoas que dormem tranquilo quando o coração não consegue suportar o outro. Tem pessoas que choram muito bem e isso não atrapalha estar aquebrantado na presença de Deus. Mas quando se trata da transição, eu preciso mudar de rota, porque eu não consigo encarar a pessoa. Tem pessoas que se aquebrantam muito bem na presença de Deus, porque entenderam muito bem o que
Senhor, eu reconheço o preço pago. Mas quando se trata a transição, elas são fechadas, elas maltratam, elas são ríspidas. A noiva precisa entender a transição. A noiva precisa entender essa mudança, essa metanoia, essa mudança de mente, mas também mudança de comportamento, mudança de vida. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Amém? A questão não é quando o noivo vem, a questão como eu estou preparado. É hora, igreja, de ficarmos atentos. Eu ouvi uma frase esses dias que diz: se o teu irmão cair, qual a primeira parte, qual o primeiro membro do teu corpo que é mais rápido? A mão ou a língua? Isso ficou tão forte, uma frase que parece simples, mas ela mexeu dentro de mim. Se o teu irmão cair, qual é a primeira parte, qual é o primeiro membro que é mais rápido? A mão para ajudar, ou a língua para poder justificar a sua queda? A igreja precisa ter uma sensibilidade além dessa sensibilidade na adoração. Nós precisamos ter uma sensibilidade quanto à transição, da transformação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E se eu estou com déficit de atenção para esse lado, e se eu não estou percebendo, eu devo dizer: Senhor, abre os meus olhos, porque eu não quero estar como as 5 nécias que estavam convictas que iam para o mesmo encontro. Mas o tempo mostrou que não havia um propósito mais forte. E quando o tempo chega, a experiência que nós admiramos em fulano, o dom que nós admiramos em cicrano, a paciência que tem o irmão fulano de tal, ela não vai nos ajudar. Ela está ajudando a ele e a ela. Eu preciso viver. Eu preciso ter isso dentro de mim. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, por favor. Aleluias. Espírito Santo, amigo do noivo, ele deseja tratar a postura da noiva e ele deseja tratar a consciência da noiva, para que esteja preparado para a última fase, Nezuim. Nezuim no casamento judaico era exatamente o momento mais esperado, eram as bodas. Era o momento que a noiva já estava toda preparada. A noiva já estava bem decidida a deixar tudo para trás. Amava a mãe, amava o pai, foi dali o berço criado. Mas ela estava decidida a não levar nada daquilo. E é exatamente o que o Senhor quer da igreja. Você vai entender o que é noivo quando você aprender a largar aquilo que você um dia orou ao Senhor para deixar para trás. Os apegos. O Senhor quer trazer isso para nós, amém?